Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ariel, muito prazer em conhecê-los. Se vocês não são inscritos neste canal, se vocês acabaram de passar nele agora, bom, não saia dele antes de assistir por completo. Eu tenho uma palavra hoje para trazer para o coração de vocês. Eu quero que vocês abram as escrituras de vocês, se vocês puderem, em Mateus capítulo 15, do versículo 30. Eu vou começar aqui lendo entre Jesus cura muita gente. Então eu vou explicar isso aqui e também vou explicar outra parte, tá, do versículo. Não vou ler somente essa parte, mas vocês vão entender o que eu vou explicar certinho para vocês. E vamos lá, que essas escrituras aqui nessa parte que é bastante interessante. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Então, tipo assim, explicando o contexto, Jesus, ele estava ao pé do Monte da Galileia e ele estava com certas pessoas, muitas pessoas. Logo eu vou explicar para vocês certinho, eu vou ler e vocês vão ver que são muitas pessoas. E ele curou, né, ele fez através de Deus, né, o Eterno. Ele curou muitas pessoas, coxos, que eram pessoas mancas. Então, tipo assim, o povo ficou tipo admirando, nossa, Jesus! E eles louvaram ao Deus, né, deles, o Deus de Israel. E vou continuar aqui então, no versículo 32. Jesus alimenta outra multidão, então vamos lá. Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar de deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou um povo se sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e os peixinhos e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então vamos lá, gente. O que eu estou querendo dizer? Além de Jesus, quando ele curou as pessoas que estavam com ele, né? A Bíblia descreve que essas pessoas estavam 3 dias com Jesus Cristo. Por 3 dias seguidos em jejum com ele. E ele não queria dispensá-las. Ele estava com bondade e ele não queria dispensá-las, essas pessoas, porque ele via que se ele fizesse isso, as pessoas iam falecer no meio do caminho. Porque no deserto, as pessoas já estavam bastante tempo ali no jejum. Então como é que eles iam chegar, tipo, em casa? Às vezes eles não chegassem em algum lugar que tivesse algum lugar para eles venderem comida, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, era muito perigoso no contexto de lá, né? Porque o Egito tipo assim, pensa como se fosse, por exemplo, no sítio. No sítio as coisas são mais longe, sabe? Tipo, o Egito é semelhante a isso. E Jesus Cristo, ele teve bondade em seu coração em não dispensá-los assim. Então, o que ele fez foi falar com seus discípulos o que eles tinham de alimentos. E eles viram que eles tinham pães e peixes, né? Alguns peixinhos e 7 pães. A Bíblia não descreve a quantidade de peixinhos, mas o fato é que Jesus, ele manda eles repartirem os pães e os peixes, e eles dão para a multidão, né? Primeiro ele manda que a multidão se sente, e eles repartem para a multidão aqueles pães e aqueles peixinhos, né, que foram partidos, e eles se saciam, aqueles 7 pãezinhos e aqueles 7 peixinhos. E o que sobra de alimento que eles partiram, né, que os discípulos partiram daqueles pães lá, daqueles peixinhos, eles colocam em 7 cestos. E aqueles 7 cestos foram exatamente os 7 cestos que alimentaram 4.000 homens. Ah, Riel, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que o fato, tipo assim, você pode ver que Jesus Cristo, a Bíblia não descreve em nenhum momento que ele duvidou. Ele não duvidou assim que ele poderia ter fé para alimentar essa multidão. Ele já foi lá, não, vamos alimentá-los para que eles não faleçam no meio do caminho. E o contexto que eu estou querendo chegar, onde está a sua fé? Neste momento, assistindo esse vídeo aqui, pense comigo, aonde está a sua fé neste momento, nesse exato momento? Deus te prometeu alguma coisa? Porque eu estou querendo trazer com esse vídeo, aonde que você está na sua fé? Este vídeo aqui é especificamente, exclusivamente para você hoje. Pense comigo.
Aonde que está a sua fé? O ponto que eu tô querendo chegar aqui, Deus se agrada da fé. Sim, é impossível agradar a Deus. As escrituras afirmam que é impossível agradar a Deus senão pela fé. Então, tipo assim, claro que existem outras maneiras, né? Deus se agrada de outras coisas. Mas Deus também se agrada principalmente da fé. Porque a fé, ela gera muitas coisas na nossa vida. Principalmente com Deus. Por exemplo, vamos dizer que Deus te prometeu algo, né? Vamos dizer que Deus te prometeu aquele sonho, aquele carro do ano, e você tá até hoje esperando. Você tá lá, 2 anos, 3 anos, você tá um tempão. E você se pergunta, mas Deus, por que que eu não ganhei? Por que que eu tô aqui o dia inteiro, todo dia trabalhando e o Senhor não me dá? É sua fé. Você acredita que Deus pode te dar algo? Você acredita que Deus, ele é soberano, nada é impossível para Deus. Uma coisa que eu afirmo a vocês é que tudo é possível para Deus. Exatamente tudo. Nada é impossível para Ele. Ele é rei e eterno. O que nos cabe, você está fazendo a sua parte? Você está fazendo o que deveria fazer? Você está confiando em Deus? Você está caminhando com Ele? Porque não adianta Deus te prometer algo e no outro dia você já está lá bebendo cachaça. Você já está lá se prostituindo. Entendeu? Você tem que fazer a sua parte também. Entende? O que eu tô querendo chegar com isso é que se Deus prometeu, não sei o que você veio fazer hoje aqui. Eu não sei se Deus te prometeu um emprego, eu não sei se Deus te prometeu que você ia estudar uma faculdade, um emprego que Ele te prometeu, você ia viajar para outro país, eu não sei, eu sinceramente eu não sei. Eu estou entregando essa mensagem para quem Deus quer entregar. Mas, o que vocês estão fazendo que está de errado aos olhos de Deus? Pensem comigo aqui por um segundo. Neste vídeo aqui. O que vocês estão fazendo que não está certo e vocês podem ver assim, poxa, por exemplo, eu tenho uma história muito boa que é um testemunho meu, que, por exemplo, é um exemplo de fé, né? Eu tava em um lugar uma vez que era em Pinhais, eu tava na casa do meu avô e eu lembro que no contexto, assim, geral, eu tava orando com Deus. Lá tava, tipo, tempo nublado, daí tipo assim, eu tava num tempo, assim, à tarde, assim, eu comecei a orar com Deus assim, e tudo mais. Aí começou a chover. Dando sabe aqueles pingos lá que começa a chover e daí você quer sair, você fica desesperado por não você ficar molhado, encharcado, porque você fica ali uns minutos e já a sua roupa já começa a molhar, já começa a ficar tudo úmida. E a gente não gosta desse tipo de coisa, porque daí depois da gripe, enfim. Então, o contexto aqui que eu tô querendo chegar com vocês é que é o seguinte, eu lembro perfeitamente que a minha fé, claro que já foi desenvolvida. E eu lembro que minha fé, ela conseguia chegar num ponto que eu pedia para Deus, para que a chuva parasse. Ia lá em oração, insistindo. E a chuva, ela oscilava entre parar e continuava. E Deus, às vezes, Ele faz isso para que nossa fé, ela seja moldada para a forma que Ele queira. E teve vezes que realmente a chuva parava quando eu pedia. Tinha vezes que eu tinha que ir para a escola, em tempo chuvoso, à noite, e Deus simplesmente parava a chuva. Eu pedia pra Ele e a chuva parava, a chuva lá caindo, estrondando no chão. E eu falava assim, Deus, eu em voz alta lá, clamando, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, e me humilhando perante Sua grandeza, Sua tamanha soberania sobre nós. E a chuva simplesmente parava, cara, era incrível. Então, tipo assim, esses são exemplos de fé. Deus promete algo, mas se você não fazer da forma correta, Ele não vai te trazer aquilo. O seu coração ele tem que estar alinhado com Deus. Ou seja, o seu coração tem que ser 100% de Deus. Deus, Ele não libera algo que Ele sabe que vai te destruir no outro dia. Por exemplo, imagina só. Imagina que Deus te dá aquele carro, aquele emprego, aquele sonho que você sempre... Poxa, mano, toda vez você pensava assim, nossa, imagina se Deus me desse isso. Pum, no estralar de dedos, aquele dinheiro, aquilo que você precisava, aquilo que Ele te prometeu, já acontece de repente. Vamos pensar assim que Deus te dá um emprego, né? Aquele emprego que era para ser próspero na sua vida, aquele emprego que iria fazer a sua vida encaminhar para onde Deus queria, aquele emprego que você sonhou a vida inteira, iria te destruir. Porque é assim, seu coração ele tem que estar alinhado com o de Deus. Então imagina só, Deus simplesmente dá o que você quer agora. E você
simplesmente não cria uma caminhada com Ele. Você simplesmente só ganhou porque Deus quis. Deus só simplesmente deu o que você queria. E nesse contexto aqui, você ganha aquilo que você queria. Você cheio de si, cheio daquele ego. Você imagina, nossa, eu fiz isso aqui com o meu dinheiro, eu fiz isso aqui com o meu esforço. Não foi ninguém que me ajudou. Eu fiz isso aqui por mim mesmo, tá? Isso daqui não foi Deus, isso aqui não foi ninguém. Isso aqui foi a minha própria obra. Então, tipo assim, você verdadeiramente não caminhou com Deus. Você simplesmente, Deus só te deu de graça, né? Vamos dizer assim. Claro que Deus, a gente não é merecedor de nada. A gente não merece nada que Deus nos dá. Mas, por Deus ser bondoso, amoroso com seus filhos, Ele nos dá o que a gente quer, se for da sua vontade. Então imagina só, você lá ganha o que você quer, simplesmente de mão beijada, né? Simplesmente de qualquer forma, vamos dizer assim, né? Você nem se esforçou para aquilo, Deus só simplesmente dá, né? E cara, você não tem aquela gratidão, você não tem aquela fé que Deus queria moldar em você. Deus, como que Ele vai te dar algo que vai te dar incredulidade? Falta de confiança em Deus, né? De não acreditar nele. Como que Ele vai te dar algo que vai te destruir espiritualmente ou mentalmente? Cara, o que pode te beneficiar é te matar. Então, não faz sentido Deus te dar algo agora, sendo que Ele sabe que Ele não vai ser bom para você. Ele sabe para você que se Ele te dá isso que você pede, simplesmente não vai acontecer no tempo que Ele quer. Porque o tempo de Deus é no tempo determinado de todas as coisas acontecerem perfeitas, né? O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é tudo determinado por Ele. Tudo perfeito. Então tudo que nós fazemos para o reino de Deus sempre tem que ser para Ele. Independente. Então, e que nem eu disse, imagina se Deus simplesmente dá o que você pede. Aonde que você vai ir? Aonde que Deus vai te construir? Aonde que Deus vai te desenvolver? Como que você vai ajudar outras pessoas? Isso não faz o menor sentido, né? Como que Deus vai te tornar um filho perfeito aos olhos dele, né? Porque nós temos vários erros, mas como que Deus vai te construir como Ele quer aos olhos dele, se você nem simplesmente pergunta, pai, o que queres de mim hoje? Entendes? É algo simples, mas que se você buscar a Deus todos os dias e se desenvolver sua fé, claro que não é simplesmente só a fé, né? Claro que tem muitas coisas, mas neste vídeo especificamente eu quero falar sobre a fé. A fé que move montanhas. Posso tudo naquele que me fortalece. Então, tipo assim, se você acreditar, independente... Cara, Jesus Cristo, eu posso lhe garantir que Jesus Cristo não duvidou naquele momento que Ele podia ou não fazer. Isso eu lhe garanto. Jesus Cristo, cara, Ele não duvidou naquele momento. Nossa, será que eu posso fazer isso? Claro que não. Jesus Cristo já estava com os discípulos, já estava ali com 4.000 pessoas. Você acha que Ele ia duvidar de algo? De fato, verdadeiramente, se a gente pensar bem como que é, tipo assim, alimentar 4.000 pessoas é um tamanho de fé, né? É uma fé que... Consegue imaginar? Uma fé assim que a gente só pensa que é alto. É alto, é alto. Uma fé assim que a gente só pensa em que fé enorme. Eu queria ter uma fé assim. Então, toda vez que você tiver com a fé pequena, busque a Deus para que Ele aumente a sua fé, para que se torne uma fé que Ele queira que seja. E não uma fé morna, uma fé pequena. Essas fé, elas ainda estão sendo desenvolvidas. Então que hoje você reflita um pouco nesse vídeo de hoje. Tá? Nesse vídeo, que você venha aqui se refletir, pensar. E eu quero que vocês se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, tá? Deixa o seu like. Se vocês comentaram nesse vídeo, eu vou estar respondendo vocês. E se vocês puderem compartilhar também, vai ajudar bastante o canal. Ainda não tem muitas visualizações, mas se vocês apoiarem o canal aqui, acredito que vai chegar a mais pessoas e mais. Então, seu apoio para esse canal é muito importante, tá?
E eu fico com vocês até a próxima. Tchau!